Oi, pessoal, eu sou a Aline. E eu sou o Antônio. Deus criou o sexo como um elemento de conexão, de vínculo entre duas pessoas. Por isso, ele deve ser sempre ligado a um compromisso com o outro. Deve ser paciente e bondoso e não se basear no prazer pessoal, que é egoísta e exigente. O sexo é uma parte da vida, mas não deve controlar a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre 4 princípios bem importantes sobre isso. Não sai daí que esse é o terceiro vídeo da série baseada no livro Sexo e Dinheiro, do Paul Tripp. O sexo está conectado ao propósito de Deus para nós. Tudo que nós fazemos é por uma razão, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Agora pensa aí. O que você pensa, o que você deseja, o que você diz e o que você faz é dirigido só pela sua vontade ou pelo propósito de Deus para você? Se isso tudo for dirigido pelo propósito de Deus para você, você estará seguro e protegido. Mas como saber qual é o propósito de Deus para a minha vida? Para a minha vida íntima ainda, então, buscando as respostas na palavra de Deus, gente. Essa é a resposta. Sim, por incrível que pareça, a Bíblia é também um manual sobre sexo, sabe? Porque nela Deus nos revelou tudo o que nós precisamos para ser e para fazer o que Ele planejou para nós nessa área. Para fazermos as melhores escolhas também, de forma que o sexo seja santo, como Deus planejou que ele deveria ser. Na Bíblia está escrito o que nós devemos evitar para a nossa própria proteção. Mas atenção, a Bíblia diz qual é o nosso pecado, mas ela não nos liberta do pecado. Não adianta saber o que a Bíblia diz ser certo e errado, mas continuar fazendo o errado, sem se importar com o que Deus pensa sobre esse assunto. O que nós temos que fazer é nos submeter às regras que Deus criou e não criar as nossas próprias regras. Isso mesmo. Infelizmente, aquilo que faz o sexo ser maravilhoso não é natural para nós. Não é natural pensar no 8 primeiro, nem entender que o meu corpo pertence ao meu cônjuge. Por causa do nosso pecado, passou a ser normal usar o outro como um meio para ter o que queremos, pensar que a vida se resume ao corpo e aos bens materiais, pensar só no momento e esquecer que Deus existe. O nosso pecado distorce o sexo e faz com que ele faça mal e não bem. Isso acontece porque nenhum de nós encara o sexo com o coração neutro. Ninguém está moralmente puro. E essa contaminação causada pelo pecado faz com que a gente ache natural o que não era para ser natural. Infelizmente, né, meu amor? Enquanto nós vivermos nesse mundo, cercados pelo pecado, nós seremos tentados de várias formas, constantemente. Aqui há muito engano, destruição e morte. Nós vemos coisas que não deveríamos ver, recebemos informações falsas, acabamos nos acostumando com coisas que não deveríamos aceitar. O que é perigoso é apresentado como saudável e correto. O que Deus diz ser errado é apresentado como certo e bom. A nossa moral é constantemente atacada ou desafiada de alguma forma. E o problema maior é que o pecado não está ao nosso redor apenas, ele está também dentro de nós. E é por isso que nós caímos quando somos tentados. Pois é. Complicado, né, querida? Sim. Deus quer a nossa santificação, mas ainda não chegamos lá, gente. Ainda queremos o que não deveríamos querer e acabamos pensando que está tudo bem, que o nosso desejo não é assim tão mal. O sexo expõe os desejos profundamente egoístas do nosso coração. Ele mostra a nossa rebeldia e deslealdade para com Deus. Ele mostra que eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. A nossa única saída é colocar Jesus no centro da vida de verdade e reconhecer que precisamos do perdão de Deus. Sim, o sexo é um ato de adoração, por incrível que pareça, porque no sexo nós sempre estamos entregando o nosso coração a algo ou alguém. Essa adoração pode ser a nós mesmos, se a minha intenção for governar a minha vida e fazer o que eu quiser.
Ou essa adoração pode ser ao meu parceiro, se eu pensar que eu não posso viver sem ele, sem o amor dessa pessoa. Ou mesmo essa adoração pode ser ao que eu ganho com o sexo. Se eu pensar que eu não posso viver sem o que o sexo faz por mim. O fato é que a adoração a qualquer coisa que não seja a Deus se torna uma adoração ao meu próprio ego. Há 4 princípios sobre adoração que estão em 1 Coríntios capítulo 6. Eles têm a ver com tudo na nossa vida, inclusive com a nossa vida sexual. O primeiro é o princípio da autoridade. É isso aí. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. Está em 1 Coríntios 6,12. Paulo está citando a visão de mundo da sua época, que continua a mesma hoje. É de que eu posso fazer o que eu quiser. Mas se eu acho que não posso viver sem determinada coisa, eu me torno escravo disso. E, portanto, eu rejeito a autoridade de Deus sobre a minha vida. Em cada dia nesse mundo, há uma batalha pelo controle da sua vida, da minha vida, onde você é tentado a entregar o controle a outro senhor. O sexo é uma das coisas boas que Deus criou, mas que pode se tornar muito ruim se começar a governar a sua vida. Cuidado! Isso vai gerar vícios e distorções na sua área sexual. E Paulo continua combatendo o outro pensamento que continua até hoje. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus vai acabar com os dois. Está no versículo 13. Esse pensamento supõe que já que o corpo é meu, então eu posso fazer o que quiser com ele. Mas Paulo rebate esse pensamento dizendo que a sua vida pertence a Deus. Só Ele sabe quando você vai morrer. Então ele conclui dizendo: vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Então, esse é o princípio da autoridade. O nosso corpo foi feito para o Senhor, por isso ele tem autoridade sobre ele. Exatamente. O segundo princípio é o princípio da eternidade. Está no versículo seguinte. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Esse princípio mostra que a vida não se resume ao que vivemos agora, este momento. Que a vida é apenas uma preparação para a vida futura. Portanto, não adianta viver como se um momento passageiro fosse algo eterno. E não é, gente. Esquecer a eternidade coloca o foco no prazer do momento, como se não houvesse amanhã. Isso nos torna compulsivos. Nós buscamos uma satisfação que simplesmente não pode ser encontrada desse lado da eternidade aqui. É muito melhor para a nossa vida sexual que ela seja vivida com base na esperança de que o melhor ainda está por vir, do que a fome terrível de ter tudo o que podemos aqui e agora. O sexo está conectado à nossa eternidade. Esse momento não é tudo que existe. Os momentos de prazer que nós vivemos aqui não são o destino final. São apenas uma parte da preparação para o destino final. Então as nossas lutas não estão destruindo o plano de Deus, não. Elas são parte do plano. As provações que vencemos nos preparam para a eternidade com o Senhor. Nós queremos o paraíso aqui e agora, mas esse desejo só nos torna mais exigentes, mais ansiosos e mais desanimados, controladores e frustrados porque não conseguimos o que queremos. O seu cônjuge nunca será perfeito. O paraíso ainda não chegou. Então celebre o que Deus te dá agora, na certeza de que o melhor ainda está por vir. É isso aí, que bênção. O terceiro princípio é o da unidade. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só.
Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Se somos filhos de Deus, teremos um futuro muito melhor do que qualquer prazer que a gente possa experimentar nesse mundo aqui. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Sim. Paulo nos lembra que se somos filhos de Deus, somos um com Ele. Então, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Essa união com Cristo nos garante a graça para lutar contra os nossos desejos, para dizer não ao que é impuro, e sim ao que agrada ao Senhor. Sim. E o quarto princípio é o princípio da propriedade. Paulo explica esse princípio no versículo seguinte. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Isso está nos versículos 19 e 20 de 1 Coríntios 6. Como filhos de Deus, tudo o que fazemos com o nosso corpo, fazemos como templo do Espírito Santo. Isso significa que este templo, que é o meu corpo, ele não me pertence mais. Tudo o que fazemos e o modo como fazemos deve levar em conta que este templo existe para a adoração a Deus. Nós fomos comprados por um alto preço, que é o preço de sangue de Jesus. Exatamente. O sexo nos conecta com a existência de Deus. Afinal, foi Ele que nos criou e nos fez seres com uma sexualidade. A nossa vida pertence a Ele, inclusive a nossa vida sexual. Por isso, não temos o direito de fazer com a nossa vida e o nosso corpo o que bem entendemos. Só há duas opções aqui. Ou eu reconheço a existência de Deus e submeto a minha vida, inclusive na parte sexual, a Ele, ou me rebelo contra a sua autoridade e faço o que bem entender. O sexo é glorioso e nos faz sentir poderosos, conectados e vivos. Mas essa glória não é para nós mesmos, porque a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Sim, toda ela. Entender esses 4 princípios muda completamente a forma como nós encaramos a nossa vida íntima. O princípio da autoridade diz que a nossa vida sexual será moldada por quem governa a nossa vida. O princípio da eternidade diz que a nossa vida sexual será moldada pela forma como vivemos para os prazeres do aqui e agora ou pela expectativa da eternidade. O princípio da unidade diz que a nossa vida sexual será moldada pelo entendimento de que não há separação entre secular e profano, porque estamos unidos com Cristo em todos os momentos da nossa vida. E o princípio da propriedade diz que a nossa vida sexual será moldada pelo entendimento que o nosso corpo não pertence a nós, porque nós fomos comprados por um alto preço. Custou o sangue de Jesus. Sim. O sexo mostra não só o quanto o mundo está perdido e precisa de Jesus, mostra o quanto eu estou perdido e preciso de Jesus. Mas a graça de Jesus me perdoa, me transforma, me capacita a superar as lutas e viver uma sexualidade pura, liberto dos meus desejos insanos. Para obedecer ao mandamento de Deus de fugir da imoralidade sexual, o que eu preciso é estar pronto para rejeitar os meus pensamentos, desejos e situações que me fazem errar e ter humildade para reconhecer que eu sou fraco. Sim, todos somos. Se você entendeu isso e gostou desse vídeo, então deixa um like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, talvez eles também precisem ouvir essa mensagem. É verdade. Até mais! Tchau!